Ó, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus. Eu estou bem. Tô um pouquinho, gente, tô um pouquinho alérgica. Minha alergia atacou, né? Mas Deus é bom na minha vida. Eu tenho que agradecer a Deus todos os dias da minha vida, todas as horas, todos os momentos. Porque Deus é bom, né? Deus é cheio de misericórdia. E Deus é o único que vem ao nosso encontro, o único que ouve a nossa oração, o único que vai estar presente na nossa vida o tempo todo. Deus é o único na nossa vida. Pode deixar teu pai, a tua mãe pode te deixar, os teus filhos podem te deixar, o teu esposo pode te deixar, os seus amigos podem te deixar. Mas tem um que nunca vai te deixar, o nosso Deus que estás nos céus. Gente, eu vou ler com vocês uma parte que eu achei bem interessante na Bíblia. Todas as partes da Bíblia são interessantes, e todas elas cabem na nossa vida, cabem no nosso coração, cabem na nossa alma, cabem no nosso caráter espiritual e material. E Provérbios, no capítulo 19, olha para vocês verem, no versículo 12 está escrito assim: como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como orvalho sobre a relva é a sua benevolência. O filho insensato é uma desgraça para o pai, e um gotejar contínuo as contendas da mulher. A casa e os bens são heranças dos pais. Porém do Senhor vem a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. O que guardar o mandamento, guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ele lhe pagará o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Olha para vocês verem, gente, a Bíblia, Deus é muito perfeito. Deus deixou a Bíblia escrita, porque nela contém tudo que nós vamos passar, né? Tudo que nós vamos passar contém a Bíblia. Contém na Bíblia, né? Ó, gente, né? Um gotejar contínuo são as contendas da mulher. Muitas das vezes um casal, né? Um casamento não vai para frente devido às contendas. Porque nós mulheres, nós sonhamos com um conto de fadas que nunca vai existir, que nunca existiu na Terra, né? Um casamento ali perfeito, um casamento, né? Sem briga, sem contenda, sem nada. Gente, não tem um casal que não brigue. E outra coisa, às vezes, gente, falta prudência de nós, mulheres, prudência do nosso esposo, né? E o adversário vai entrando nessas brechas, e quando você vai ver, ele já tomou conta da sua casa, já tomou conta do seu casamento, e aí já era. Tem muita gente que fala, não, tem que orar. Sim, tem que orar, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Gente, um casamento para dar certo tem que ter ambas as partes, tanto o esposo como a esposa, tem que estar em união espiritual e material. Antes de tudo, orar a Deus para fazer qualquer coisa, qualquer coisa. O esposo nunca poderá estar contra a esposa e nem a esposa contra o esposo. Porque o dia que o esposo não olhar para sua esposa e estiver contra ela, aí vem as contendas da mulher.
porque o ser humano é fraco. E a mulher sobrecarregada, porque ela cuida da casa, cuida dos filhos, cuida de tudo e ainda muitas das vezes tem que trabalhar fora para ajudar. E, gente, está escrito, olha para vocês verem. A casa e os bens são heranças dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. A casa e os bens são herança dos pais. Tanto a nossa casa espiritual quanto a nossa casa material são herança nossa, são obrigação nossa. Obrigação nossa deixar uma casa para o nosso filho. Essa é a obrigação nossa deixar uma casa para o nosso filho. Essa é a nossa herança terrena. Obrigação deixar uma casa espiritual formada para o nosso filho, para guiarmos ele, né, na doutrina santa de Deus. A casa espiritual nossa é herança de nós para os filhos. Você cria a sua casa espiritual, você vai deixar de herança para o seu filho. Ele vai ver em você que você está guiado pelo Espírito Santo de Deus, que você está guiado por Deus, que você ora e Deus ouve, que você clama e Deus ouve, você canta um hino, Deus ouve, você lê a Bíblia, Deus ouve. A casa espiritual é a herança também. É uma herança que nós vamos deixar para os nossos filhos e vai passar de geração em geração. E essa herança é tão importante a herança espiritual, que se essa herança espiritual, ela te levanta do pó. Se você tiver para morrer, Deus vai lá e te cura, porque eu sou prova viva disso. Que o médico falou para mim que eu ia morrer e Deus falou que era vida e vida com abundância. A nossa casa espiritual é importantíssima para nós e para os nossos filhos. E ela reflete na nossa vida. Ela reflete no nosso lar, na nossa casa. Gente, a nossa herança espiritual é importantíssima. Você dobrar o seu joelho, você pedir ao nosso Deus com amor, com carinho, com respeito. Vocês não imaginam, gente, vocês não imaginam os espíritos que estão aí a rodear o povo de Deus, a querer acabar com o povo de Deus. Vocês não imaginam, eles são invisíveis, mas eles estão presentes. Então, por isso é importante nós mudarmos a nossa casa espiritual para deixar de herança para os nossos filhos. Que a oração, ela tem que ser feita. Deus recebe a nossa oração. O nosso agradecimento, a nossa gratidão a Deus é a casa espiritual. O nosso clamor a Deus é a casa espiritual. Você se dedicar a Deus é a tua casa espiritual, se fortalecendo. Você pregar a benção para a tua vida, para os teus filhos, para o teu lar, é a casa espiritual. E tudo aquilo que você for fazer, seja espiritual ou material, busque a Deus primeiro. Não vai fazer visita na casa de ninguém para abater a pessoa, para poder feito na casa da pessoa, para poder feito na casa dos outros, que Deus não se alegra com isso. E se você for vender um imóvel, seja ele pequenino, você busca a Deus de alma e de coração, se é da vontade de Deus. Não faça nada nessa vida sem pedir a permissão de Deus. Se você for desfazer de alguma coisa na sua vida, de uma casa, de um terreno na roça, você tem que orar a Deus e pedir para Deus um sinal, se é da vontade dele você fazer aquele negócio naquele exato momento. Às vezes você precipita e aí vem as consequências. Tudo que nós formos fazendo na nossa vida, pedimos primeiro ordem para o nosso Deus que está nos céus. Que aí nada vai deixar nós contrariados e abatidos. E a preguiça, gente, muita gente tem a preguiça e um sono profundo. Essa preguiça fala tanto da alma como do espírito.
como do material. Às vezes a pessoa tem preguiça de trabalhar, às vezes a pessoa tem preguiça de fazer qualquer coisa. E aí, gente, aí vai lá nas ruas, pede as coisas, Deus não se agrada. Porque Deus formou o homem para trabalhar, né? Nós temos que comer do sustento dos nossos braços, né? E essa preguiça material, ela entra porque o adversário, você deu brecha, o adversário vai entrar. Mas aí você precisa orar a Deus para Deus te libertar dessa preguiça material. E tem a preguiça espiritual que você não tem vontade de orar, que você não tem vontade de ler a Bíblia, que você não tem vontade de pregar a palavra de Deus, que você não tem vontade de falar das coisas de Deus. Mas você vai lá, clama a Deus de alma e coração, que Deus vai fazer uma obra grande na tua vida espiritual, na tua vida material, vai tirar a preguiça material, vai tirar a preguiça espiritual, vai fazer um renovo na sua vida. E todas as vezes que você falar do nome santo de Deus, não tenha vergonha, porque Deus te honrará. Se você negar a Deus, Deus te negará. E o que guardar o mandamento, guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos, morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Nós temos que guardar os mandamentos de Deus para que a nossa alma seja guardada. Porém, o que desprezar os seus caminhos, morrerá. O que desprezar o mandamento de Deus, esse morrerá. Esse morrerá porque cairá num abismo sem volta. Por mais que ele tente, ele não tem forças para recomeçar, não tem força para buscar a Deus. Ele acha que está tudo perdido na vida dele, não está. Isso também é a casa espiritual. Guardar o mandamento de Deus é a casa espiritual nossa. Aquele que se compadece do pobre empresta para Deus. Se você tem um coração bom, você se compadece do pobre, mas veja bem, até para você se compadecer do pobre, você tem que ver o pobre que você está compadecendo. Porque senão você vai estar ajudando uma pessoa que não quer trabalhar, que tem os braços curtos, tem saúde, tem pessoas em pobreza extrema. Essas nós temos que nos compadecer, fazer o nosso melhor, dividir um pouquinho que nós temos. Que Deus venha ao nosso encontro, porque o que nós fazemos para os outros, nós estamos emprestando ao nosso Deus. Deus vai devolver em dobro para nós. Não precisa você achar que não. Sabe por quê? Às vezes você arruma um pacote de açúcar, de café para uma pessoa necessitada. Eu não estou falando uma pessoa que vai na tua porta pedir comida todo santo dia, né? Estou falando uma pessoa necessitada. Você está emprestando para Deus e Deus te recompensa em dobro. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo exalte até o matar. Importantíssimo isso, gente. Importantíssimo. Deus manda nós corrigirmos. Quando Deus fala castigar, fala corrigir o seu filho. E enquanto há esperança, porque o pai que corrige o filho, enquanto é cedo, ele está fazendo a vontade de Deus. E ele não vai colher uns frutos que não vêm lhe agradar. Quando nós corrigimos nossos filhos, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E os frutos que nós vamos colher são bons e agradáveis. Mas não podemos deixar que o nosso ânimo, a nossa ira, né, naquele momento, a nossa raiva, o nosso nervosismo, castiga o filho até o matar, que isso não é da vontade de Deus, mas corrigir o filho com palavras,
corrigir o filho como manda a Santa Escritura é da vontade de Deus. Porque aí você vai ver a benção de Deus na vida do teu filho. E você está colhendo bons frutos quando você corrige o teu filho. Você não vai precisar se preocupar, você não vai precisar ficar sem dormir noites e noites, tomar remédio, você não vai precisar, sabe por quê? Você corrigiu o seu filho na hora exata, no momento em que Deus mandou. Desde criança, a gente tem que corrigir os nossos filhos. Debaixo da Escritura Santa de Deus, nós temos a obrigação de corrigir os nossos filhos, para que eles venham colher bons frutos e nós também. Que eles venham ser o motivo da nossa alegria, o motivo do nosso orgulho. E Deus agrada disso, que nós corrigimos os nossos filhos. É a vontade de Deus. Nós não devemos, gente, nós temos que ler a Bíblia e devemos pôr em prática. A nossa casa material é muito importante. É muito importante erguer uma casa material na rocha de Jesus Cristo. A nossa casa espiritual é muito importante para nós, para os nossos filhos, para a nossa casa. Quando você ergue uma casa espiritual, nada vai derrubar na tua vida. Você ergue uma casa espiritual orando a Deus, clamando a Deus, buscando a Deus todos os momentos da tua vida. Às vezes você está no emprego e você está conversando com Deus aqui, ó, no coração, na mente e no coração. É você erguer na tua casa espiritual para que nada de mal venha acontecer. Quando você ergue a sua casa material, você está dando bons exemplos, né? Evitando contendas, evitando fofocas, evitando alaridos, evitando brigas. Porque isso destrói uma casa material, destrói um casamento, destrói uma vida psicologicamente, destrói a tua saúde mental, destrói a tua saúde física e Deus não se agrada com isso. Então, nós não precisamos, gente, se nós lermos a Santa Escritura, nós não precisamos de conselhos de pessoas que às vezes quer dar um conselho, mas não está dentro da Santa Escritura. Nós temos que dar os conselhos dentro da Santa Escritura. É bíblico. Olha, a casa e os bens são herança dos pais. Nós temos que pensar nos nossos filhos para deixar herança para os nossos filhos. A herança material que eu digo é uma casa que você tem uma casa. Daquela casa você tem que fazer o bem melhor dentro daquela casa, que seja uma casa abençoada, uma casa de valores, uma casa de respeito, uma casa que venha ter saúde, uma casa que venha ter alegria, uma casa que venha ter esperança e uma casa que você entre e vê os anjos de Deus dentro do seu lar. Você sente a presença de Deus, você sente os anjos de Deus passeando na sua casa. É a sua casa material. Você está formando uma casa material, você está deixando gente, a herança para os seus filhos da casa material, de como eles vão construir a casa material dele. E tudo que você for fazer, não venda nada, não venda um carro, não venda nada na sua vida sem buscar a presença de Deus. E se Deus falar para você não venda, você não venda. Se Deus falar para você não é a hora, não é a hora, porque Deus sabe o que faz. Quando você for vender um carro, você busca a Deus. Quando você for comprar um carro, você busca a Deus. Da sua casa que Deus te deu, do seu teto que Deus te deu, não desfaça, porque foi Deus que te deu com sacrifício. Molda essa casa material para que ela venha ser alegria, para que ela venha ser uma casa abençoada materialmente. E para que os anjos de Deus protejam ela, por dentro e por fora.
Quando você for orar, você entrega a tua casa material nas mãos de Deus e molda ela com oração, com carinho, com respeito, com dedicação e com amor. E a tua casa espiritual com oração também, lendo a Bíblia, corrigindo o seu filho dentro da Escritura Santa, sem machucá-lo, sem odiá-lo, sem transmitir rancor, ódio, para que você não venha sofrer futuramente. Gente, eu gosto de ler a Bíblia. Leiam Provérbios, Provérbios é lindo. A Bíblia toda fala como nós devemos agir na nossa vida espiritual e material. A Bíblia nos ensina a moldar a nossa vida espiritual e material a cada dia, a cada momento, a cada hora. Você está andando na rua, você tem que estar em comunhão com Deus para que Deus te proteja do mal e da aparência do mesmo. Que Deus te revista das armaduras, das bençãos de Deus. Que Deus te revista do capacete da fé. Que Deus te revista de esperança. Que Deus te revista dos bens do alto dos céus. E Deus vai nos abençoando. Na casa que não fala palavrão, que não tem palavrão, os anjos entram, gente. Você vai sentir a presença de Deus na tua vida, dentro do teu lar. Não deixa uma brechinha para o adversário entrar. Molda a sua casa espiritual e molda a sua casa material debaixo de oração, debaixo de clamor e debaixo da Santa Escritura. Que Deus muito vos abençoará. Não faça nada nessa vida sem pedir a permissão de Deus. Deus é o único que pode permitir, o único que pode falar para você agora é esse momento de você fazer. E se Deus falar para você não é o momento, você não faça. Molde a sua casa material e molde a sua casa espiritual. E ore muito a Deus, que Deus vai mostrar muita coisa espirituais e material na tua vida. E Deus proverá todas as coisas dentro do seu lar, na sua família. Deus é bom o tempo todo. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Leiam Provérbios. Leiam a Santa Escritura, que vocês vão ver o quanto Deus é bom na nossa vida. Não deixem de orar. É orando que nós vamos vencer a cada dia, a cada momento. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.